Olá, internauta, muito boa noite para você de casa. Agora são 19 horas e 30 minutos, estamos ao vivo aqui da redação do jornal Folha do Noroeste, com mais um programa agora, o programa do CREA, da Associação dos Engenheiros aqui, para falar de obras, para falar de engenharia civil e todas essas 9 áreas que o CREA representa e a Associação Azermal aqui de Frederico Westphalen. Nós começamos hoje, então, o primeiro programa. Convidamos você que está nos acompanhando para mandar algumas perguntas, algumas dúvidas que eventualmente você tenha dos assuntos que vamos tratar aqui. E para esse primeiro programa, convidamos 3 profissionais aí ligados ao CREA e à Azermal. Vou apresentar para vocês, é o professor Luiz Antônio Cantarelli, ele que é engenheiro eletricista, também trabalha na nossa Universidade URI. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Éder, boa noite, internautas. É uma satisfação estar aqui hoje divulgando nossa profissão, divulgando as atividades profissionais e informar a população o que é o trabalho de um profissional. Muito bem. E também o Rodrigo Torres da Luz, que é técnico em segurança do trabalho. Boa noite. Boa noite, Éder. Boa noite, internautas. A gente está aqui solucionar algumas questões que ficam pendentes na questão de mais voltado na parte de segurança do trabalho também. Certo. E o Valdenir Cadori, que é engenheiro civil aqui de Frederico Westphalen, já atua, me falaram, um bom tempo aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Valdenir, Éder. Boa noite, Éder. Boa noite, internauta do Folha. É uma satisfação poder participar desse programa hoje e levar informação a nossos profissionais, a nossa comunidade. Satisfação nossa também em tê-los aqui para esse bate-papo que vamos fazer e com certeza o internauta também poderá contribuir, enviando nos comentários aí algumas questões. Vamos começar falando então com o Valdenir, explicando o que é o CREA e o que ele fiscaliza, já que é o nosso primeiro programa, para que ele se destina então? O nosso conselho, o CREA, é um conselho multidisciplinar, né? É um conselho que agrega 9 áreas de conhecimento das engenharias e também técnicos em edificação, técnicos agrícolas, enfim. E o objetivo do CREA é proteger a sociedade no exercício dessa, né, das atividades dos profissionais, levando a boa qualidade dos seus produtos ao mercado, né? A nossa meta dentro do Conselho é uma fiscalização do exercício profissional dentro da área específica do CREA. Cantarelli, uma obra feita com profissionais vinculados ao CREA é uma obra mais segura ou os funcionários que lá trabalham possuem mais segurança? Certifica isso? Ora, Éder, com certeza. Se não tiver um profissional devidamente habilitado, credenciado pelo CREA, podemos dizer que a obra pode correr riscos. Então, qual é a segurança hoje do cliente? Ele contratar realmente um profissional que tenha conhecimento. Um profissional que realmente saiba desenvolver as atividades e saiba o que está fazendo. Tá? Não deixar o cliente realmente à mercê de um profissional que não tenha qualificação. Certo, vamos trazer então a primeira questão. Temos imagens aqui que a gente vai trazer para ilustrar. O canteiro de obra de uma construção civil, como que deve ser? E o que quem está fazendo uma obra aqui na cidade, seja em Frederico Westphalen ou na região, deve se preocupar? Professor, as imagens que a gente está mostrando aí de tapumes para proteger o canteiro de obra, aqueles reservatórios para contemplar o lixo, os resíduos, né? Como que tem que ser então essa obra que é fiscalizada pelo CREA? Sabemos que nem todas as obras atendem umas normativas, né? Tudo que se tem no mercado que tem cumprimento de normas, de leis, né? Tudo é custo-benefício. Sempre que uma obra atende a toda essa normativa, a toda essa segurança, ela vai, no final dela, tem menos transtornos, né? A gente que está aqui há 35 anos concorre muito com os riscos, né, nas obras, né? Isso sempre deixa a gente à mercê digamos assim, de responder, né, de responsabilização por esses atos, né? Os profissionais, a maioria dos profissionais não executam efetivamente as obras. Eles são contratados, na maioria das vezes, né, a prestarem serviços de assistência técnica nessa obra. E o proprietário, né, deixa de cumprir com essa regulamentação, com essas normativas, né, levando então a insegurança, deixando então toda a sociedade, na maioria das vezes, desprotegidas. Também há um cumprimento de uma legislação municipal, né, no que tange a proteção de tapumes, a essas obras, com relação, enquanto da sua duração, né, a gente tem todas umas normativas, um código de posturas,
né? Um código Isso de vale para edificação toda obra. Vale para toda obra. Nem toda obra cumpre, sabemos disso, né? Sai mais caro quem cumpre com todas essas exigências? Sempre. Mas aí é aquela história do barato, é como o seguro de carro, né? Em você ter ou não ter o seguro de carro. A gente arrisca, né? E o risco sempre não é bem-vindo, digamos assim, não é salutar a todo mundo, né? Certo. O Rodrigo, que é da área de segurança do trabalho, o que mais acontece em acidentes, por exemplo, aqui na região, ou em Frederico Westphalen? Eu tenho aqui também imagens que a gente viu de uma construção aqui de Frederico, que ela era muito preocupada com a segurança dos seus trabalhadores. É importante que ele tenha cinto, que ele tenha capacete, que ele tenha esses EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual? Isso, é importantíssimo, Éder. Porque a gente fala sempre assim, ó, que a questão não é só o bem da obra, né? Nós temos o bem material da obra, do programa, da questão do planejamento, né? De todas as questões legais da obra, mas a gente tem também a questão humana, que é a principal, né? Então, assim, ó, o cuidado com o funcionário, com o trabalhador. As normas, tem diversas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que regem pela segurança no trabalho. E então, a obra que funcionar com equipamento de proteção, EPI correto, EPC, equipamento de proteção coletiva, né? O Cantarelli está aqui também, ele pode comentar mais essa questão também, é importantíssimo. Então, tem que seguir as regras e já estamos dizendo, muitas não seguem. A gente tem imagens aqui, Rodrigo, a escada ela é protegida por uma rede, né? Enfim, além dos funcionários estarem presos a um cabo de aço e por cintos, né? Sim. Essa é a situação ideal para um funcionário que trabalha num prédio, por exemplo, este que a gente tem imagens agora para o internauta estar conferindo, de 12 andares e estávamos no 8º. Isso evita acidentes, Rodrigo? Com certeza. A gente dá para dizer que essa obra é o que seria o padrão, né? Então, assim, ó, tudo parece que o que é o padrão, ele é uma coisa fora do comum. Mas, na verdade, a nossa realidade, ela tem que ser modificada nessa questão. A questão da linha de vida, que é essa questão ali, segurança, ele está evitando queda. Então, dentro da segurança do trabalho, tem a norma 35, porque é trabalho em altura. Todo trabalhador acima do nível de 2 metros de altura, ele tem que estar preso, né, seguro das atividades. Isso é uma segurança para o trabalhador e para o andamento da obra também, questões legais, fiscalizatórias. Professor Cantarelli contribuindo também nessa linha de segurança do trabalhador. Se evita acidentes com todos esses aparatos, né? Com certeza, Éder. Dentro das normas regulamentadoras, se nós falarmos em construção civil, nós temos uma norma específica, que é a NR18, que ela fala só sobre o canteiro de obras, segurança no canteiro de obras. E essa NR18, ela remete a outras normas, as outras NRs, que fala daí dos EPIs, dos EPCs, sobre a segurança propriamente dita do trabalhador. Todas as normas regulamentadoras, elas estão aí para proteger realmente a vida do trabalhador e do entorno, das pessoas que estão no seu entorno. É importante, Cadori, se me permite chamar assim, que o canteiro de obra ou equipamento, os materiais que uma construtora utiliza estejam abrigados, protegidos da população e não sobre a calçada, por exemplo, na rua? Exatamente, isso é pertinente, todas essas normativas, né? Tudo isso é regulamentado nessa norma NR18, né? Com relação à construção do canteiro de obra, né? Que é para evitar acidente, então isso aí sim. O código de postura, que hoje nós ainda estamos engatinhando, né? Aqui na cidade, a partir do momento disso, e há uma boa fiscalização, evita esses transtornos de rua, que muitas vezes, né, traz transtornos à comunidade e, com certeza, pondo em risco a vida de quem usa a via pública, né, concorrendo com esses riscos na própria obra, na própria calçada. Né? Agora, verificando a irregularidade de material, de ferro, de todo aquele material que é usado na construção civil, é o CREA que a comunidade deve acionar ou não? Não. O CREA, como a gente falava, né, o CREA cumpre o papel da fiscalização do exercício profissional da obra. Certo. Inteiro o profissional habilitado lá para cumprir aquela função que está sendo exercida lá na obra, seja um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro de segurança, né, e outros profissionais vinculados àquele produto, enfim. Essa fiscalização com relação ao descumprimento das normas de segurança externa, né, na via pública, ela é de fiscalização do município, é uma legislação municipal. A prefeitura deve ficar atenta a essa fiscalização. Professor Cantarelli, um bom projeto de eletricidade, enfim, ele custa mais caro? No final, o resultado é melhor quando se pensa a carga que vai se usar de energia elétrica numa residência ou num edifício, enfim?
Olha, eu sempre digo para os meus alunos que é fundamental fazer um bom projeto. Um bom projeto, um projeto bem elaborado, evita N transtornos. Então, se tu olhares o valor, o custo de uma parte elétrica de um prédio, ela remete a 3 a 5% do custo da obra. Então, por que não fazer um bom projeto? Um projeto bem calculado. É fundamental, isso vai evitar um monte de problemas futuros. Nós conversávamos antes que às vezes as pessoas trocam de equipamentos, compram um ar-condicionado ou trocam o chuveiro, né, de uma simples ducha para um que tem 8 velocidades e consome mais energia. É importante rever a sua rede elétrica ou comunicar a sua concessionária de distribuidora de energia? Com certeza, com certeza. Por isso que eu digo que um bom projeto deve se pensar no futuro. Tu deve ter uma projeção do crescimento daquele estabelecimento, daquele local. Se tu não projetar isso, não pensar nesse futuro, tu logicamente com certeza tu vai ter um problema futuramente. Por quê? Hoje a sociedade ela tem condições hoje de adquirir N equipamentos, né? Se tu pensar ser justo, assim, fazer um cálculo para a carga do momento, tu pode estar correndo um erro. No momento que você adquirir um outro equipamento, vai colocar naquela mesma rede, naquele mesmo sistema, vai estar comprometendo aquele sistema. Então, tu já tem que prever que aquela pessoa pode adquirir mais equipamentos. E o contrário também preocupa, se eu digo que estou usando muita energia e, na verdade, para me precaver, comunico que estou com X aparelhos, na verdade não tenho tudo isso. Preocupa também ou não? Não. Porque o que é média? Como é que é a tua conta de energia? A conta de energia é pelo consumo real. Certo. Não pelo que tu tem instalado, é pelo que tu está consumindo no momento. Então faz a conta do mês inteiro, o consumo dos teus aparelhos, dos teus equipamentos do mês inteiro. Não aquilo que tu está instalado. Aquilo seria a carga instalada. E carga demandada é aquela que realmente tu utiliza. E aí que vai se basear a conta de energia, né? Certo. Quero contribuir nessa área, me permite, Cantarelli, esse trabalho ajuda. É comum, e a gente está ali na Coordenadoria de Obras Públicas também, como coordenador regional que eu estou, e o que mais comum acontece, Cantarelli, é as escolas, né? As nossas escolas públicas. Bastante problema. Né? Bastante problema nas entradas de energia. Antigamente a gente tinha uma tipologia construtiva de obras. Certo. E com o advento de novos produtos, novos lançados no mercado. Os padrões mudaram de tomada, né? Há 10 anos atrás não se tinha split, não se tinha climatizadores. Né? E hoje nas escolas o que mais comum acontece as diretoras ligarem que a cada vez cai energia, né, Cantarelli? Então, instalo sem uma consulta, sem uma prévia consulta de um profissional habilitado, é isso que a gente vem fazer aqui hoje, Qual a questão da segurança. O risco de cair, de ter um curto-circuito, né, de incêndio, de paralisação, digamos assim, das atividades de uma escola, né? Vão pendurando na rede antiga, né? Sem uma consulta, sem uma consulta prévia. Então é comum, assim, 80% das nossas escolas que a gente visita aqui na região, na 24ª Coordenadoria de Obras Públicas, é o que está mais acontecendo. A carga, né, a entrada de energia é incompatível com a carga instalada, aquilo que o Cantarelli colocou. Como estavam comentando outro dia, né, o que acontece? Se você tem um cálculo de um condutor, aquele que conduz a eletricidade realmente, que conduz, que vai chegar no teu aparelho que vai estar funcionando, ele está calculado por uma carga X. Certo? Se tu aumentar aquela carga, aquele condutor não vai ter condições de suportar aquela carga. O que acontece? Daí tu tem um equipamento chamado disjuntor que ele vai proteger o teu condutor. Se ele passar daquele limite, a tendência dele é abrir. Ele cai, como diz, comumente cai. Mas aí ele está se protegendo, ele está dando uma segurança. Isso é uma segurança, então, para... É uma segurança. Agora, se tu for lá e acionar ele e segurar ele, tu vai estar comprometendo o teu sistema. E aí pode ocorrer o curto-circuito. Aí onde ocorrer um curto-circuito pode saber... Ou as pessoas botaram um disjuntor além da capacidade. Além da capacidade. Do além fio. Da capacidade também isso, para não cair energia, né? É muito comum nas propriedades ser feito. Aí os fios não suportam. Aí os fios não suportam, aí vai dar mesmo problema. Aí o risco é maior. Já aproveitando, que tipo de energia existe hoje disponível, por exemplo, aqui na cidade? Monofásica, bifásica, trifásica, é isso? Isso são as maneiras de ligação, né? Você tem uma determinada carga. Hoje a concessionária se baseia em três níveis de cargas. Monofásico é até 15 mil watts de carga instalada, ou seja, tudo que tu tem instalado dentro da tua unidade. De 15 mil até 25 mil, até menos que 25 mil watts, tá? A ligação, o atendimento ele é bifásico, 2 fases e neutro. E de 25 mil para cima seria o trifásico, tá? Que são 3 fases e o neutro,
se a carga pode ser atendida. Né? Mas a gente vê mais em indústrias, né, professora, a questão da trifase, mas também residências pode... Não, hoje uma residência de médio porte já requer uma ligação pelo menos bifase. Bifase. Certo. Rodrigo, o projeto de segurança do trabalho, ele é algo à parte ou ele é concebido junto com o projeto de uma casa ou de um edifício? No modo geral, ele faz parte, ele engloba. Tanto é que a gente tem uma norma da construção civil somente para isso, que nem o Cantarelli falou, NR18. E está lá todos os bens. Então, o pessoal imagina sempre, a gente até está em discussão, né, Cantarelli? A questão é o seguinte... Vai lá, vou fazer um prédio, eu preciso de segurança do trabalho. Tá, mas e a residência? Precisa? Será? Claro, é importante. Toda obra que for legalizada, e aí que requer, né, essa atenção especial do CREA ali, de fiscalizar, que é o papel do CREA, sim. Ela requer. Então, o momento que tu admite um trabalhador, né, ou um contratado pela CLT, você entra já dentro dos parâmetros dessa questão da segurança do trabalho. Então é importante essa questão e muitos aqui a gente vê, não só no município como na região aqui, o descumprimento dessas questões legais que tem. Fica sujeito a penalidades quem descumpre essas orientações? Com certeza. Por fiscalização. Há embargos de obra por causa disso? Isso é comum ocorrer. Quando há uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público, propriamente dito, quando há uma denúncia, de verificar se a obra está sendo regular, está atendendo os requisitos da segurança. Não é comum todos os projetos ter interdição daquela obra. O que é mais viável, o que é mais econômico hoje? Seguir as normas ou correr o risco? Digamos assim, se tu segue as normas, segue realmente os requisitos de segurança, no momento de uma fiscalização, tu vai estar continuando o teu trabalho. Agora, tu imagina, se tu não está seguindo, digamos aí, tu tem um equipamento lá, digamos uma betoneira dentro da obra, e a sua betoneira não está o aterramento devido. O que acontece? O Ministério do Trabalho vai lá e embargou a tua obra. Para a obra e só vai continuar a tua obra no momento que tu regularizar a situação. E aí tu vai ter que fazer um laudo técnico do engenheiro. Tá? E o laudo técnico vai ter que ir lá verificar, fazer as devidas regularizações. De todos os itens. Para poder tirar o embargo da obra. Imagina, se tu tem só uma obra fazendo hoje, tem, digamos, tantos empregados lá. Todo o tempo que estiver parada a obra, tu tem que estar pagando o teu empregado. Ele vai estar recebendo igual. Então, poxa, isso é muito mais caro. O funcionário parado se torna caro. A questão de placas, a gente vê às vezes em algumas empresas há X dias trabalhando sem acidentes de trabalho. O que isso na realidade quer demonstrar para a gente, Rodrigo? Tá. Essa questão de placas, ela é bem subjetiva. Então, a norma diz assim, um acidente de trabalho. O que seria um acidente de trabalho? Um corte no dedo é um acidente de trabalho. Tá? Já é registrado como? Ele deveria ser registrado. Né? Só que ele não é. Então a maioria registra pelo quê? Acima de 15 dias. Né? É o correto? Não é. Não é o correto. A lei diz. Então, geralmente, empresas que têm essa questão, elas colocam com afastamento, teve afastamento ou não. Tá? Então tem uma pequena diferença nesse quesito aí. Mas o importante é salientar que as placas, as sinalizações de segurança, de prevenção, estão ali e é para divulgar, para dar uma qualidade, né, de vida naquele ambiente da obra ali. Então se é proibido... Exato. Para todo mundo que paga a conta, né? Claro. O acidente de trabalho não é compartilhado pelo empregado, pela sociedade. A sociedade paga essa conta, né? Sim. Então ele influencia a placa, se está proibido lá, entrada somente com o pessoal autorizado. Com EPIs, né? Porque eu, quando fui gravar algumas imagens, também tive que usar o capacete. Quer dizer o quê? A obra é um ambiente que ela se transforma sempre. Né? Então, um dia está numa coisa, o outro dia está outra, e assim por diante. Então, o trabalhador que está lá, ele sabe dessa importância do risco que tem. Tá? Então, o Cadore, ainda na questão de sinalização, as obras que são fiscalizadas pelo CREA, elas têm uma etiqueta, né? Sim, a gente tem por norma, né, dentro da instituição, né, do CREA, no sistema de fiscalização, a nossa fiscal quando visita, né, ela faz uma busca de todos os projetos, todas as atividades que estão sendo exercidas naquela obra, né, e assim que ela fiscaliza, ela bota a tarja lá, a obra fiscalizada. Essa obra, quando fiscalizada, né, por nós, Conselho de Engenharia, né, o CREA, diz respeito apenas ao cumprimento, digamos assim,
do exercício documental dos profissionais que exercem aquelas atividades naquela obra. Então a gente tem essa tarja, né? Identificar essa obra como obra fiscalizada pelo CREA, e a sociedade, quando visualiza uma placa dessa, ela entende, né, ou deveria entender, ou deve entender, né, o nosso internauta pode compartilhar isso, né, ele vai entender que essa obra tem um responsável técnico daquele produto. Né? Essa é a ideia do Conselho no que tange a fiscalização de obras. Eu gostaria de fazer uma contribuição nesse sentido, Cadore. Há uma dúvida com relação à população, às pessoas, à comunidade propriamente dita, assim, o que o CREA faz? O CREA fiscaliza se a obra está correta ou não? Não. Há uma diferença bem grande aqui. Se a obra está correta ou não, aí é problema do contratante com o profissional. O CREA vai fiscalizar se a obra tem o profissional. Então, muitas vezes, lá o cara fez um negócio errado e não funcionou. Aí o CREA não fiscalizou. Não, isso não é função do CREA. Isso é função da Justiça. Certo? A Justiça comum ao Ministério Público. Tá? Então o CREA vai fiscalizar se aquela determinada obra tem o profissional ali, o engenheiro eletricista, tem o engenheiro civil, tem o arquiteto. Agora, uma pergunta para os três aí: o que um técnico pode fazer nas suas determinadas áreas, né, da eletricidade, da engenharia, enfim, a segurança do trabalho, e o que só o engenheiro pode fazer? Começando contigo, então, professor Cantarelli, há diferenças nas atribuições para o técnico e para o engenheiro? Tem uma diferença bastante grande. O técnico, por exemplo, o técnico em eletricidade, ele pode trabalhar em baixa tensão, ele pode projetar, tá, em baixa tensão, ele pode executar também em baixa tensão, pode até executar em média tensão, desde que tenha assinatura, tenha um responsável técnico a nível superior. Então, o profissional técnico em eletricidade, ele pode projetar até 1000 volts, na tensão de 1000 volts, ou até 500 kVA em baixa tensão. Acima de 1000 volts, até 34.000 volts, é chamado média tensão. Daí para 1000 volts para cima, é só o engenheiro eletricista que pode realmente projetar e executar. Na questão da engenharia civil, tem diferenças também de classe? Tem. Existe o sombreamento em todas as áreas, né? Onde existe o técnico de nível médio, tem o sombreamento e as limitações. Na engenharia civil não é diferente, Cantarelli. Certo. Nós também temos lá. Não está bem explícito isso, há uma confusão dentro do nosso conselho, infelizmente. Né? Por exemplo, eu tive agora há pouco tempo lá aqui em Pinhal, onde tem um curso, né, de técnica e identificação, né? Eu fui lá palestrar para eles uma noite dessas, e a pergunta que me veio é essa: vem cá, até onde, até o que nós podemos fazer? Bom, dentro do conselho a gente tem lá na especificidade deles até 80 metros quadrados. Ele pode construir uma casa, pode se responsabilizar, pode produzir um projeto, fazer um projeto e executar. Ele esbarra no momento que esta casa, e quase sempre existe, um projeto estrutural. Aí ele fica limitado nessa edificação quando tange, né, ou quando há necessidade de um cálculo estrutural. Ele não tem o conhecimento técnico científico, né, para exercer, digamos assim, produzir um elemento estrutural. Daí ele fica impossibilitado. Então, fica bastante restrito, sim, infelizmente, né, a questão dos técnicos de identificação no que tange ao trabalho deles na sociedade. Igualmente na parte elétrica, são semelhantes, são casos semelhantes dentro da sua estrutura. Né? Agora, a instituição URI, por exemplo, Cantarelli, ela forma técnicos ou engenheiros? Não, forma engenheiros. Engenheiros. Rodrigo, alguma contribuição nesse sentido também? Na parte de a diferença da engenharia, segurança do trabalho, eu vou falar mais da parte, o Cantarelli também ele é engenheiro, ele pode auxiliar nessa questão. É o seguinte, o técnico, ele faz o acompanhamento, e o CREA, ele abre as abas para você emitir as RTs, né, conforme está lá. Então eu não posso, se ele pegou e colocou que tal e tal ponto eu posso contribuir como técnico, eu tenho que seguir aquilo ali. A mesma parte do engenheiro. Então é bem importante a questão do engenheiro com especialização em segurança do trabalho. É isso que define, é ele que habilita. E isso a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho exige que tem que ser. Ele é um profissional do SESMID. Certo. Para contribuir ainda, Éder, permite, colegas, a questão quando um profissional vai emitir uma RT. O que é uma RT? Uma anotação de responsabilidade técnica, né, que é um vínculo, um contrato, onde nessa RT está a responsabilização civil, criminal, social, enfim, do produto que esse Se algo der errado, essas pessoas são relacionadas. Exatamente. Ao emitir essa RT, as câmaras especializadas nas diferentes áreas do conhecimento dentro do nosso conselho, eles já limitam, já esbarram, digamos, já inibe, já proíbe a emissão dessa RT, né?
Então, o CREA tem uma limitação, sim, quando ele vai produzir essa RT, fazer esse contrato, esse vínculo, né? Com o proprietário, cliente, né? Ele fica limitado já na RT, né? Eu tenho uma pergunta aqui do internauta, vou direcionar para os três, aí vocês verem quem que responde. É o Rodrigo Castro. Qual é a visão sobre a criação das empresas júniores que é regulamentada pela Lei Federal 13.267 de 2016? Como Frederico é uma cidade universitária, ele pergunta. Tem conhecimento dessa lei, alguém dos senhores? Lei Federal 13.267, criação de empresas júniores. Vou responder. Lá na URI, inclusive, a gente criou, né? Lá na URI, a universidade, através dos profissionais, na engenharia civil, lá, a gente acompanhou algumas formas assim, essa formação dessa empresa júnior, né? Ela é um berçário, né? Ela é um berçário, né? É uma empresa formada por alunos de engenharia, né? Um berçário que pode, sim, com a assessoria de um profissional, né? Com a assessoria de um profissional, pode exercer uma atividade. Tais como... levantamento topográfico, ele pode fazer não execução de obra, mas canteiro de obra, ir lá no canteiro de obra, dar aquela assessoria ao mestre de obra, leitura de projetos, fazer todo um assessoramento, que muitas vezes nas obras, a gente manda um projeto técnico para lá, e é uma dificuldade na leitura, na interpretação daquela graficação técnica que se produz um elemento na área da engenharia elétrica, na área de esgotamento sanitário, na área de águas, esgoto, na edificação, no estrutural, enfim. E esses alunos dessa empresa júnior podem prestar serviço às empresas de fora. Não há problema nenhum, não há restrição nenhuma. Certo. Rodrigo, o maior ganho na questão de segurança do trabalho é para os funcionários, ou é para a obra, ou para a comunidade? Boa pergunta, para todos. Isso eu não tenho que discutir. Exemplos, né? A gente pode exemplificar. Se eu tenho uma obra, né? Se eu pegar, desde o que a gente debateu aqui, se não foi regularizada, se não está pelo engenheiro, né? Se não está de forma correta, ela já começa com um ponto negativo. Se não cuida da questão da segurança do trabalho, ele aumenta esse ponto negativo, o risco, então, nem se fala. E a comunidade, o que ela vai ganhar com isso? Ela não ganha nada, ela só tem a perder nessa questão. Fator humano, principalmente. Então, o que é a questão do CREA? O Cador, ele já está há um bom tempo, né, Cador, nessa questão. O que é? O CREA está lá para ajudar. A gente vê isso e eu posso dizer que um profissional há pouco tempo no CREA, a gente notou bastante essa questão. O CREA está para auxiliar, né? Então, olha a importância do CREA na sociedade. Nossa, é uma prevenção. O que a maioria pega e pensa? Vai lá, só fiscaliza e multa. Não, gente. Tá? Vai tomar as proporções se não tiver da forma correta. Eu tenho imagens aqui ilustrando agora, para o internauta que entrou agora, a gente falava da questão dos funcionários utilizarem esses cintos. Bastante gente entrou agora, professor Cantarelli. Descrever um pouquinho então disso. O funcionário, quando ele tem esse plano, esse projeto de segurança do trabalho aliado à obra, ele trabalha com mais equipamentos, de certa forma, os EPIs, né, que a gente chama, paramentado, né, mas é uma segurança para a atividade dele, né? Com certeza. Se tu imagina assim, muitos empresários pensam que gastar, digamos, eles falam em gastar. Eu já digo investir. Em equipamentos de segurança, em treinamento, isso é fundamental. No momento que tu tem um acidente, o custo comparado com o investimento que tu teve na segurança, no treinamento dos seus funcionários, na montagem dos seus equipamentos, na maneira correta de utilizar, na orientação desses profissionais, que eles vão trabalhar de forma segura, com certeza eles vão produzir mais, eles não vão correr risco, certo? E a obra vai andar muito melhor. Imagina agora, se houver um acidente com um cara que não soube usar o equipamento, não teve treinamento, qual é o custo disso? Muitas vezes fecha uma empresa. E muitas vezes o custo é a vida, né? É a vida da pessoa. Poxa, a vida não tem preço. A vida pode custar hoje 10 mil reais, pode custar 10 milhões, dependendo da saúde financeira da empresa. Então não existe preço de uma vida. Então o investimento em segurança é garantia para todos, é garantia para o funcionário, é garantia para o empregador e é garantia para a sociedade. Te ajudando nessa questão ali, que é importante, a Previdência Social fez um levantamento e a gente consegue buscar no site da própria Previdência, então ele tem um aplicativo que consegue mapear
E ali aparece tantos por cento de acidente de trabalho. E aí coloca-se o ramo que tem. Então a gente coloca-se... A questão da construção civil, 49%. Um índice alto. É altíssimo. É altíssimo. Sabe, um dos mais altos. Para a nossa região, ela está em primeiro lugar, a questão do acidente de trabalho em construção civil. A construção civil é o que mais causa, então, acidentes de nossa trabalho. região. Exato. Essa é uma leitura preocupante, porque a gente vê, Cadori, muito prédio sendo construído. Eu acho até que a Frederico tem uma paixão, uma característica assim, por construir edifícios altos. Né? Exatamente. E é uma questão tão simples, isso a gente vai ressaltar, e o Cantarelli está aqui para me ajudar também nessa parte de engenharia, de segurança. Ela é muito simples de ser solucionada. Então, assim, é pouco investimento, não é um absurdo. Então, a gente tem que parar com essa cultura de dizer, para colocar a obra em ordem, eu tenho que gastar milhares. Bom, se foi um profissional lá, né, se é que dá para chamar de profissional, e vendeu esse medo, não é o medo que a gente vende, correto? A gente vende a prevenção. A gente está para ajudar. Outra questão também que a gente bate bastante, e principalmente quando vai para o Ministério do Trabalho, é fiscalizatório. Quem é que pode assinar tais laudos? Correto. Tem. É um engenheiro tal que pode assinar. O engenheiro mecânico, ele assina somente pela bandeja, pela linha de vida. Mas e cadê a assinatura do engenheiro? Então, muitas vezes, o engenheiro de segurança do trabalho, ele passa batido por isso aí. Vai chegar lá no Ministério do Trabalho e vai voltar. Eles vão dizer, tá, e o profissional é habilitado. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho em si, ele pede todos os laudos e tudo com RT. Com RT, quer dizer o quê? Tem que estar o profissional habilitado e legalizado para tal atividade. Esse percentual é relativamente uma questão cultural, né? Cultural, correto. É uma questão cultural, a gente não está prevenido para isso, né? Falta de fiscalização e cultural, né? Duas coisas que concorrem. Né? O senhor que tem mais experiência, vamos dizer assim, Cadori, de nós que estamos aqui hoje atuando há mais tempo, né, na sua área, evoluiu isso aqui em Frederico Westphalen? Bastante. Salta aos olhos. Salta aos olhos, isso, né? Muitas empresas, né? Nós temos muitas empresas boas aqui atendendo a todo esse processo. Mostrava aí no vídeo, né? Empresa que cumpre, né? Com todas as determinações de normas, né? É bonito tu ver uma obra, né, sendo executado dentro dos padrões de normas, né? Certo. Tu diferencia ela de uma outra, né, que não tenha nada desses atendimentos de norma, né? E a gente concorre com isso, e infelizmente a gente está sempre à mercê. Quando tu for visitar uma obra e tu olhar o canteiro de obra, se aquele canteiro de obra está bem organizado, tu já vê que aquela obra tem profissional habilitado, segue realmente as normas de segurança. O empreendedor tem também a consciência disso, né? Os profissionais que estão ali, aquela obra tem essa resolução. Cada profissional pensou na sua... Certamente. No seu trabalho, né? O engenheiro de segurança, o engenheiro civil. A segurança para nós todos, né? Valéria Molinari está nos acompanhando, mandamos um abraço para ela. Mas até a questão dos arquitetos, ela que estuda arquitetura. Não faz parte do conselho de vocês a arquitetura hoje, Cadori? Eu respondo. Valéria, né? É o seguinte... Até há pouco tempo, né, nós sempre tínhamos, nosso conselho era CREA ainda, continua, né, era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Certo. E Arquitetura. Foi até há pouco tempo. Porque são duas áreas que trabalham juntas, né? Mas não tem como a gente separado, né? Os arquitetos não são inimigos, né? Nem nós somos inimigos dos arquitetos. Correto. Entende? Alguém, por algum motivo, né, que a gente não vai trazer isso à tona num programa desse agora, mas alguém, né, alguns arquitetos resolveram separar, romper esse casamento. Né? Se você perguntar e fazer uma enquete a todos os profissionais do Brasil, né, 80% dos profissionais não queriam ser do conselho. Né? Tem hoje, ontem mesmo eu conversava com um profissional arquiteto, que está fazendo um curso de identificação, técnico de identificação, para poder ser vinculado de volta ao conselho. Porque nosso conselho funciona, nós temos fiscalização, né? Nós temos 45 inspetorias regionais, né? Hoje nós temos uma inspetoria aqui já há mais de 30 anos, e essa inspetoria é um conselho regional. Já está estabelecido. É um CREA, lá, em vez de ser de Porto Alegre, é o CREA de Frederico Westphalen. Mas tirando essa questão de representatividade de uma entidade, né? Não, vocês trabalham juntos. Trabalho junto, eu trabalho com todos os arquitetos. Cada um com a sua atribuição, né? Cada um com a sua atribuição. É um produto, né? Eu vejo, né? Um produto que tem a participação junto ao arquiteto e engenheiro, é um produto mais bem elaborado, mais bem pensado, mais bem desenvolvido, né?
professor Cantarelli, o Rodrigo e o Cadore, a gente teria mais assuntos aqui para tratar, mas a nossa proposta era ficar no ar aí em torno de 30 minutos. Vamos falar nos próximos programas também sobre saneamento, né, que a gente tinha na pauta aqui hoje para discutir, e outras questões também que o CREA engloba, visto que não é apenas esta área, né, Cadore, mas tem também outras aí, são 9 no total, eu acho, 8, 9, e que ao longo das próximas semanas, ao longo do mês aí, dos próximos dias, a gente vai estar aqui então trazendo esses profissionais para debater sobre isso. Eu vou deixar uma mensagem então de cada um de vocês aí para o internauta que nos acompanhou, contribuiu aí com perguntas e que está conosco até agora. Uma mensagem final então de cada um, começando pelo professor Cantarelli. Éder, obrigado pela oportunidade, aos internautas que nos assistiram. Fica o convite para a próxima vez da transmissão, participar também e junto fazer perguntas para que possamos responder e colaborar realmente com a parte de segurança, com a parte realmente do exercício bom profissional. Certo. O Rodrigo? Isso aí. Então, agradecer a todos da forma geral, né, quem está do outro lado da telinha, né, e o pessoal aqui da bancada também, e colocar a importância que a gente tem desse papo, dessa conversa que a gente está tendo, que é extremamente importante para a sociedade em geral. A gente pede, né, e o auxílio de profissionais e uma conscientização para a gente melhorar o CREA e a sociedade de uma forma geral. Cadore, o CREA está de portas abertas ali na frente do correio. Pois é, eu estou feliz hoje aqui, pela primeira vez eu digo para vocês que a gente vem a público, né, poder falar com a comunidade, né, externar aquilo que a gente sente e, como tu falaste, tem muita área para a gente informar. A sociedade é mal informada, né? Eu queria colocar no início, não pude, mas vou fazer então como encerramento. Né? A gente não é errado afirmar, de sociedade que nos acompanha, mais de 70% do produto interno bruto brasileiro passa necessariamente pela mão da área tecnológica. Esse programa é mais de 70% do produto interno bruto. Esse programa só é possível graças à tecnologia, área tecnológica, né? Desde que dormimos, que acordamos, que comemos, que andamos. Né? A nossa própria transmissão. A nossa própria transmissão, tudo é tecnologia. Então a sociedade, para ver a importância que a gente tem, né? E poder se comunicar com a sociedade. Então, eu fico muito feliz e estou sempre pronto a vir trazer informação quando convidado, né? Eu gostaria, tem muito assunto que a gente gostaria de abordar. Teremos muito assunto, né? Então, eu agradeço aos três que nos acompanharam neste programa. Vou mandar um abraço aqui também para o Augusto Sante, a Pérola Seron, o Adilson Zene Júnior, o Rodrigo Castro, o Gia Bueno, a Valéria Molinari, o Antônio Mauro Rodrigues Cadorim, o Lauro Luiz Somavila, né, que também é da Zermal, né? O Elisandro Alexandre, parabenizando aí os profissionais pelos esclarecimentos. Então hoje nós ficamos por aqui. Você, internauta, obrigado pela tua companhia e pelas contribuições que fizeram aí ao longo do programa. E nas próximas semanas nós teremos, como falei, outros temas aí que os profissionais do CREA, da Zermal, vão nos auxiliar a esclarecer. Por hoje, então, agora são 20 horas e 7 minutos. A gente agradece a sua companhia e até a nossa próxima transmissão.